Enquanto algumas pessoas estão caçando animais e dizimando espécies do nosso planeta, cientistas tentam de todo modo encontrar uma maneira de ressuscitar algumas espécies. Não, você não entendeu errado. Existem especialistas que tentam fazer ressurgir algumas espécies que foram extintas. Como isso será feito e quais espécies eles estão tentando trazer de volta à vida? É exatamente isso que eu, Ivan Lima, vou mostrar para você neste vídeo. Não sei se vocês se lembram, mas no filme Jurassic Park, muitos dinossauros voltaram à vida depois que encontraram um DNA intacto na barriga de um mosquito, que estava muito bem preservado. E mesmo que isso pareça coisa que só acontece em filmes de ficção, muitos cientistas acreditam que é apenas uma questão de tempo, até que animais extintos voltem a habitar a Terra. Como isso iria funcionar? Bom, tudo se baseia na transferência de DNA, que está preservado em fósseis e amostras encontradas em museus. Na verdade, existem 3 maneiras de trazer raças extintas de volta à vida. A primeira é identificando espécies vivas com traços similares e selecionando as mais parecidas. Assim, pode-se criar animais que se assemelham com a espécie extinta. Vale lembrar que, nesse caso, não se traz a espécie de volta à vida, apenas cria um animal parecido. Outro caminho é clonar. Usando células bem preservadas de um animal, cientistas podem extrair núcleos e colocá-los como substitutos de embriões de animais parecidos. Já a terceira opção seria através de uma engenharia genética recém-descoberta, uma técnica que permite alterar o DNA. Essa terceira técnica permitiria alterar o material genético de alguma espécie semelhante à extinta, produzindo assim uma versão moderna. O objetivo também vai muito mais além do que apenas trazer a espécie de volta à vida. Cada animal tem seu papel na natureza, alguns mais importantes que os outros. O mamute lanoso, por exemplo, pode ajudar nas mudanças climáticas, pois quando ele desapareceu, a vegetação onde ele habitava sofreu uma grande transformação, que acabou liberando gases que colaboram para o aquecimento global. Não entendeu? Tá bom. De forma bem resumida, a presença dos mamutes pode ajudar a impedir que a tundra, um bioma no qual a baixa temperatura impede o desenvolvimento de árvores, descongele, já que suas pegadas na neve permitem a entrada de ar frio, evitando que grandes quantidades de gás metano sejam emitidas na atmosfera. Já o pombo passageiro era responsável por dispersar sementes na natureza e, caso seja ressuscitado, pode voltar a desempenhar seu papel em um ecossistema. Viram como nada na natureza acontece por acaso? E já que eu citei esses 2 animais, vou começar falando como eles podem ganhar vida novamente. Depois de conseguir recuperar amostras de DNA de restos congelados de mamutes no Ártico, especialistas conseguiram criar embriões híbridos combinando o DNA dos mamutes com o do elefante asiático. O resultado dessa combinação seria um mamofante, que irá conservar as características principais do elefante com alguns traços do mamute lanoso, como orelhas pequenas, pelos longos e sangue adaptado ao frio. Ou seja, seria um elefante asiático com pelos e orelhas bem menores. Um dos obstáculos dos especialistas é colocar em risco a capacidade reprodutiva de uma espécie ameaçada de extinção, como o elefante asiático. Eu só fico imaginando como deve ser estranho ver um animal que foi extinto há milhares de anos andando por aí. Bom, há mais ou menos 200 anos, era normal as pessoas olharem para o céu da América do Norte
e terem a visão de um céu coberto por milhares de pombos passageiros. Só que no ano de 1914, começou uma grande campanha de caça para tentar exterminar a espécie. A rápida perda de habitat e seu estilo de vida extremamente social também ajudaram os caçadores. A extinção dessa espécie é considerada como uma das maiores e mais absurdas extinções induzidas pela humanidade em toda a história. Claro que a humanidade nunca vai conseguir reparar o prejuízo com a extinção da espécie, mas podemos tentar fazer com que esse prejuízo seja menor. Graças à tecnologia de clonagem, as várias amostras de DNA encontradas em museus, como penas, podem ajudar a clonar o animal. Os esforços para conseguir essas façanhas são da Revive and Restore, uma organização que busca ativamente recuperar espécies extintas. Muitos afirmam que o retorno do pombo passageiro servirá para mostrar como reviver uma espécie pode ser importante para a conservação de um ecossistema. E que tal revivermos o temido gato dente de sabre? Olhando para esses dentes assustadores, qualquer pessoa fica se perguntando se ressuscitar esses felinos é uma boa ideia. Felizmente, muitos fósseis desses animais permaneceram intactos, graças aos locais que eles habitavam, o que possibilita ter acesso ao seu DNA. E convenhamos, esse animal mexe com a imaginação e o entusiasmo de muitos especialistas. Porém, a realidade é que seria difícil encontrar um substituto independente capaz de carregar o embrião, criá-lo e fornecer um habitat adequado. O rinoceronte lanudo era uma criatura enorme, peluda, e que vivia nas frias tundras do período Pleistoceno. Assim como o mamute lanoso, esse rinoceronte também usava suas patas para evitar o aquecimento climático. O animal também pode ser facilmente encontrado nas artes feitas em cavernas antigas. Esses animais compartilhavam da mesma alimentação do mamute lanoso. Espécimes bem preservados já foram encontrados e os cientistas já conseguiram sequenciar o DNA com sucesso, o que significa que um rinoceronte poderia carregar o embrião. No entanto, esta vítima das mudanças climáticas carece de áreas adequadas para o repovoamento. O que resta do habitat desse animal está desaparecendo rapidamente devido à mudança climática influenciada pelo homem, chamada de mudanças climáticas antropogênicas. Você já ouviu falar de uma espécie simpática de pássaro chamado dodô? Esse pássaro é oriundo das Ilhas Maurício e foi extinto no século XVII, quando houve a chegada de colonizadores em seu habitat natural. Pesando cerca de 23 quilos, o dodô era mais ou menos do tamanho de um peru, só que, na verdade, era um tipo de pombo gigante. Por ter asas curtas, esse animal não conseguia voar, mas também nem era preciso. Nas Ilhas Maurício não havia predadores naturais, o que fez com que a espécie não desenvolvesse técnicas de defesa eficazes. Assim, a espécie durou apenas algumas décadas, desde que marinheiros holandeses começaram a devorar os dodôs, principalmente por serem saborosos, mansos e fáceis de serem capturados. Além disso, com a chegada de colonizadores, animais como cães, gatos e ratos, que eram levados nos navios, começaram a atacar os dodôs e seus ninhos. Menos de 100 anos depois dos holandeses chegarem à ilha, o pássaro foi declarado extinto. Caso os cientistas um dia consigam ter acesso ao DNA desse animal, eles pretendem criar um clone para ser implantado nos ovos de um pombo moderno e, quem sabe, um dia voltaremos a ver esse pombo gigante na Terra novamente. Outra espécie de pássaro que supostamente pode voltar à vida é a moa. Essas aves não voadoras endêmicas da Nova Zelândia são consideradas as maiores aves que já habitaram a Terra.
Elas podiam alcançar cerca de 2 metros de altura e pesar até 250 quilos. Apesar de ter asas atrofiadas, o que não as permitia voar, elas tinham um longo pescoço, cabeça pequena e um bico largo e reto. O tamanho ajudava as moas a se alimentarem de frutas e folhas que ficavam no alto. Digamos que as moas eram semelhantes às emas e avestruzes que temos hoje, só que bem maiores. E pelo fato dessas aves terem sido extintas por causa da caça há cerca de 600 anos, suas penas e ovos ainda podem ser encontrados em bom estado de conservação. Os cientistas supostamente já extraíram o DNA do animal de cascas de ovos antigos e mapearam seu genoma. Ainda não temos uma previsão de quando os cientistas conseguirão clonar um animal como esse, mas, sabendo que na atualidade existem alguns animais parecidos, as chances de um clone bem-sucedido e da reintrodução da espécie são altas. Por fim, temos o lobo da Tasmânia, também conhecido como tilacino. Esse animal era nativo na Austrália e considerado o maior marsupial carnívoro de todos os tempos. Curiosamente, esses animais foram extintos recentemente, por volta da década de 1930, principalmente devido às mudanças climáticas e caça. Assim como outros casos que eu citei, o fato do lobo da Tasmânia ter sido extinto há décadas faz com que ainda existam maneiras de coletar o seu DNA. Alguns animais que foram preservados em museus, por exemplo, também podem reter DNA. Alguns dos genes do animal já foram expressos com sucesso em um feto de camundongo, depois que os cientistas inseriram os genes do lobo da Tasmânia no genoma do camundongo. Porém, o projeto, que era financiado pelo Museu Australiano, chegou ao fim depois que os cientistas não conseguiram obter DNA suficiente. Porém, muitos ainda têm esperança que um dia a ciência consiga ressuscitar essa espécie. Essas foram algumas das espécies que a ciência tenta trazer de volta à vida. E você? Qual a sua opinião sobre o assunto? Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço. Tchau!